Olá, quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Hoje é dia da quarta reunião ordinária. Vereadores votam projeto que torna a lei que garante o acesso gratuito dos acompanhantes das pessoas com deficiência auto-aplicável. Vereador Pedro Tourinho faz requerimento sobre o corredor de ônibus na Avenida da Saudade e os impactos sobre o comércio local. Vereador Carlão do PT questiona trabalho realizado pela administração municipal para atender às necessidades dos imigrantes que chegam a Campinas. E no esporte, Ponte Preta perde para a Aparecidense na primeira fase da Copa do Brasil e está eliminada. Primeiras informações do Legislativo. Hoje é dia da quarta reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 6 projetos. Confira a pauta completa. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 16, de autoria do senhor Jorge da Farmácia, que concede título de cidadã campineira a Janete Aparecida Georgette Valente. Nascida na cidade de São Manuel, São Paulo, a homenageada é graduada e mestre em Serviço Social pela PUC Campinas e doutora pela PUC São Paulo. Servidora aposentada da Prefeitura de Campinas, foi secretária de Assistência Social da cidade e, posteriormente, coordenou o processo de elaboração da primeira infância campineira. Turno único de discussão e votação do substitutivo total ao projeto de lei número 347 de 2018, de autoria do vereador licenciado Rafa Zimbaldi, que altera a lei número 10.858 de 7 de junho de 2001, que declara órgão de utilidade pública municipal o Centro de Formação Semente da Vida. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 198 de 2018, de autoria do vereador Zé Carlos, que altera os artigos 4º e 5º da lei número 15.318, de 11 de outubro de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de placa de alerta e sinalização nos postos de combustíveis sobre o perigo de acidentes com elevador hidráulico no município de Campinas e da outras providências. A alteração busca tornar a lei auto-aplicável, não sendo mais necessária a regulamentação do Executivo. Também de autoria do vereador Zé Carlos, primeira discussão e votação do projeto de lei número 200 de 2018, que altera o artigo 4 da lei número 15.266 de 7 de julho de 2016, que garante a entrada gratuita para acompanhantes de pessoas com necessidades especiais em locais destinados à diversão, espetáculos teatrais e musicais, exibições cinematográficas, atrações ou eventos esportivos e artísticos em geral. Turno único de discussão e votação do projeto de lei número 296 de 2018, de autoria do vereador Permínio Monteiro, que denomina Praça de Jair José Gomes a Praça E do loteamento Parque da Figueira. Turno único de discussão e votação do projeto de lei número 321 de 2018, de autoria do senhor Jorge Schneider, que denomina como Rua Dr. Paulo Mozart Passos Pereira a Rua 4 do loteamento Jardim Rosana, no distrito de Souzas. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. O vereador Pedro Tourinho realizou 2 requerimentos direcionados ao Executivo, em que solicita informações sobre o corredor de ônibus na Avenida da Saudade e os impactos sobre o comércio local. O requerimento 137 de 2019 do vereador Pedro Tourinho solicita informações sobre os estudos e análises de implantação de corredores exclusivos de ônibus na Avenida da Saudade. Segundo o vereador, os comerciantes têm reclamado de queda nas vendas desde a implantação do sistema. A gente tem, de fato, hoje muita clareza de que os corredores são necessários, são importantes, né, são benéficos para o fluxo de veículos nas vias públicas de Campinas, mas a gente considera muito importante que todas as escolhas relativas à implantação de cada corredor em cada ponto da cidade sejam feitas, antes de mais nada, com um amplo debate público com os afetados, os que ali residem, trabalham, enfim, ali constroem suas atividades econômicas.
O corredor exclusivo para o transporte coletivo ocupa 1.200 metros de extensão, deixando 2 faixas de rolamento. São 19 linhas com 103 veículos na frota, com circulação média de 61 ônibus por hora. No final de 2018, o vereador já havia feito um requerimento solicitando informações sobre a proibição do estacionamento do lado esquerdo da via, o que estaria acarretando queda nas vendas de mais de 40% no comércio local. O que esse requerimento busca esclarecer é justamente os estudos que foram realizados. A gente quer ter acesso a esses estudos para entender de fato a consistência dos estudos, né, entender quais foram os critérios definidos para estabelecer os corredores da Avenida da Saudade da forma como eles foram estabelecidos. A partir daí, é claro, abre-se a possibilidade de a gente reabrir essa discussão caso fique de alguma maneira claro para nós de que os estudos não foram suficientemente consistentes. Se eles forem, a gente, é claro, vai ficar um pouco mais bem amparado para dialogar com aquelas pessoas que nos procuram, né, trazendo as suas queixas. O vereador Carlão do PT protocolou um requerimento em que pede informações à Prefeitura sobre o trabalho realizado pela administração municipal para atender às necessidades dos imigrantes que chegam a Campinas. Na segunda reunião ordinária, o vereador Carlão do PT falou com a nossa equipe sobre o requerimento de autoria dele, número 154, que questiona a Prefeitura sobre se há políticas públicas em Campinas que atendam os imigrantes que chegam na cidade. Nós estamos fazendo esse requerimento para obter informação de todos os imigrantes. Em particular, alguns que estão chegando com mais vulnerabilidade, como os haitianos e agora venezuelanos. O parlamentar comentou que a movimentação na cidade é grande sobre a temática. Nós estamos sendo procurados por entidades, por movimentos, das dificuldades que esses imigrantes têm encontrado aqui em nossa cidade. Né, do ponto de vista da língua portuguesa, que precisa ser aperfeiçoada, dos serviços junto à Polícia Federal para renovar suas autorizações e, particularmente, quando eles dependem de procurar moradia. O vereador disse ainda que, caso não haja nada sendo aplicado pela Prefeitura, existe a possibilidade do Legislativo propor medidas. Essas dificuldades nos levou a fazer esse requerimento para que a gente possa propor políticas públicas que sejam capazes de atender essa população com mais dignidade, com mais respeito. Hora de conferir o trânsito da cidade pelas lentes da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. Nesta quarta-feira, hora do almoço, vamos conferir centro da cidade neste momento, hein? Olha ali o relógio, 12h38, Senador Saraiva com a Bernardino de Campos, trânsito tranquilo no centro da cidade. Motorista que precisa ir ao centro da cidade pode ir pela Senador Saraiva. Estamos vendo agora a Princesa do Oeste, trânsito tranquilo, um pouquinho mais intenso, mas também não há congestionamento, então o motorista que precisa pegar a Princesa do Oeste pode ficar tranquilo, pelo menos neste horário agora, perto da 1h da tarde. Vamos falar sobre emprego agora? O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 31 vagas disponíveis com salários que variam de R$ 1.096 a R$ 2.500. As 31 vagas estão distribuídas nos cargos de acabador de mármore e granito, ajudante de telhador, arte finalista, chapeiro de lanchonete com condução própria, consultor de vendas interno com CNH, cortador de roupas, costureira, instalador de insulfilme, manobrista, mecânico de motos, motorista carreteiro, motorista de caminhão guincho pesado, motorista entregador, nutricionista, operador de caixa lotérico, serralheiro, técnico de manutenção elétrica e hidráulica, técnico em nutrição, e algumas vagas são destinadas a pessoas com deficiência, como assistente administrativo e dedetizador. Lembrando que os interessados devem procurar qualquer uma das 3 unidades do CEPAT Campinas. A Unidade Centro, na Avenida Campos Sales, 427, a Unidade Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 197, e a Unidade Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia, levando o RG, a carteira de trabalho, o CPF e o PIS.
O quadro de educação de hoje traz dicas para os pais que têm dúvida de como a alimentação pode afetar o rendimento escolar. Hoje no quadro de educação nós vamos falar sobre como a alimentação auxilia no desempenho dos alunos. Eu fui conversar com uma nutricionista sobre esse assunto, então vamos ver a opinião dela. A alimentação é a base, né? Ela que vai trazer as vitaminas, os minerais, que realmente vai nutrir a criança. Então quanto mais natural, quanto mais saudável for essa alimentação, melhor desempenho essa criança vai ter. Por outro lado, uma má alimentação pode até tirar a atenção dos alunos durante a aula. Nosso corpo ele precisa de nutrientes, então para fornecimento de energia a gente tem alguns minerais envolvidos. Coenzima Q10, magnésio, zinco, selênio, que isso vem da alimentação colorida, dos alimentos naturais. Então, não tendo isso na alimentação da criança, ele pode sim ter um péssimo desempenho na escola. E por isso, alguns alimentos devem ser evitados. Que eles têm que evitar os alimentos muito industrializados, principalmente os industrializados que têm muitos ingredientes. Então, sempre olhar no rótulo e olhar se sabe todos aqueles ingredientes que estão presentes, tá? Quanto menor os ingredientes, melhor é aquele produto industrializado. E buscar as frutas, então colocar esse colorido na alimentação para a criança ter melhor desempenho na escola. Os pais também devem ficar atentos ao cardápio escolar. É interessante buscar na escola, né, esse cardápio para saber o que essa criança está comendo na alimentação. Avaliar a possibilidade de também estar mandando alguma coisa. Então, se a escola fornece, se ele também pode mandar alguma coisa que seja um pouco mais saudável, alguma coisa que ele leve de casa ou que ele faça em casa. E se não tiver jeito nenhum, tomar cuidado com a alimentação dentro de casa. Então, que é ela que vai ser a base para suprir as necessidades dessa criança. Na dúvida, vale procurar um profissional para orientações. Primeira coisa é fazer os exames laboratoriais, né, nos exames de sangue, para a gente conseguir avaliar se existe ou não a carência nutricional, porque pode sim, por exemplo, uma deficiência de ferro, ela está contribuindo aí para uma criança que pode estar mais cansada. Então, avaliar isso através dos exames laboratoriais e suprindo via alimentação ou, em alguns casos, até suplementação para essa criança. Na semana que vem eu estou de volta com mais um quadro de educação. O quadro Na Ponta do Lápis esclarece a discussão sobre a escolha na hora do pagamento entre utilizar o cartão de débito ou crédito. Acompanhe. Olá! O pagamento em cartão é uma das formas mais usuais de efetuar compras atualmente. Como economizar no supermercado e saber qual o melhor modelo de pagamento? Débito e crédito, duas formas que apresentam pontos positivos e negativos. O Na Ponta do Lápis de hoje dá dicas de como escolher a melhor forma de pagar na hora de fazer as compras no supermercado. A vantagem mesmo é você pagar essa compra, é você ir com menos frequência no mercado, se possível uma vez por mês. Hoje em dia é muito complicado, mas você ir menos vezes possível, né? E o interessante é você fazer essa compra à vista. E você tem que prestar atenção como você vai utilizar o seu cartão. O crédito ele poderia ser mais vantajoso, porque você compra na hora e paga depois. O que torna o crédito desvantajoso é que a maioria das pessoas não tem o costume de você ter um controle de finanças pessoais. Então você acaba postergando a sua dívida. Antes de chegar à data pré-definida, você acaba fazendo mais dívidas. Então isso acaba fazendo do cartão de crédito um grande vilão. E se você é uma pessoa que não tem esse costume de controlar, de ter esse controle pessoal, então o interessante é você fazer a sua compra pelo cartão de débito, que aí você está isento de se tornar uma bola de neve, né? E isso, consequentemente, depois para você acertar é bem complicado, né? Aí você vai ver uma oferta, você às vezes não tem o dinheiro para pagar à vista aquela oferta, aí você vai e joga no crédito. Aí passou na semana seguinte, uma grande oferta, você vai lá e compra também, não tem o dinheiro à vista, vai lá e faz no crédito. É essa questão que torna o crédito um grande vilão. Se você conseguir ter um dinheiro guardado para você sempre suprir essa necessidade, aí sim é bem mais vantajoso você comprar aos poucos
e sempre tentar procurar uma semanal, exatamente. Mas para isso, o interessante é você ter sempre um dinheiro guardado para essa necessidade. E você sempre correr atrás de promoção, mas esquecer a forma que você vai pagar, então isso pode se tornar um grande vilão no final do mês, né? Hoje a gente fica por aqui, na semana que vem tem mais Na Ponta do Lápis. Até lá! Atuando em Aparecida de Goiânia, a Ponte Preta foi superada pela Aparecidense e está eliminada da Copa do Brasil. Superior durante toda a partida, a Aparecidense martelou a Ponte Preta. Nessa, Ivan quase bateu roupa. Após cruzamento, por pouco, Alex Henrique não alcançou a bola. Aos 27 minutos, o Ederson roubou a bola de Arnaldo e bateu de longe. A bola desviou no meio do caminho e encobriu o goleiro Ivan. 1-0 Aparecidense. Na etapa final, Hugo Cabral saiu do banco de reservas e mirou o cantinho do goleiro, mas Pedro Henrique estava lá. No fim da partida, a confusão. Após cruzamento, Renan Fonseca exigiu bela defesa do goleiro que deu rebote. Thales chutou e acertou a trave. Aí Hugo Cabral, em posição de impedimento, mandou para o fundo das redes. O árbitro deu o gol. Depois de 15 minutos de muita conversa e briga, voltou na decisão e anulou o gol da Macaca. Fim de papo, Aparecidense classificada 1, Ponte Preta eliminada 0. Fica a dúvida, né, se houve interferência externa nesta decisão de anular o gol. A diretoria da Ponte vai entrar no STJD para tentar anular a partida. O que fica é a péssima atuação da equipe e o prejuízo financeiro, né, já que a Macaca deixa de arrecadar mais de R$500 mil. Hoje tem mais Copa do Brasil, hein? Guarani vai a Santa Cruz do Sul encarar o Avenida às 8h30 da noite. Lembrando que o empate é do Bugre. Amanhã a gente conta como foi essa história. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau.